Bom dia a todos e a todas. De modo bem especial, nós queremos acolher neste culto quem nos visita, quem está aqui pela primeira vez e quem também pela primeira vez nos acompanha pela internet. Para quem não me conhece, eu sou a diácona Ângela Lenk e eu coordeno o Departamento de Diaconia e Assistência Social da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Joinville. E acolho vocês que estão aqui nesta manhã de culto e também quem nos acompanha pela internet. O lema bíblico desta semana diz o seguinte, João capítulo 14, versículo 18. Jesus Cristo diz: "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." Olhem que lindo, né? Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Como fiéis discípulos e discípulas de Jesus, aguardamos a sua volta. Por isso nos reunimos em comunidade e damos testemunho da nossa fé. Reunimos-nos em culto, em nome e na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Invocamos a sua presença cantando Trino Deus. A palavra de Deus afirma: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. João 3, 27. Facilmente cometemos o pecado de deixar de amar ou de tentar barganhar, negociar o amor de Deus. Por isso, queremos pedir o seu perdão. Convido quem puder, se coloque de pé. Misericordioso Deus, de fato, nada do que somos e temos é nosso. Tudo vem de ti. Reconhecemos que inúmeras vezes de nossa vida
esquecemos teu amor e tua fidelidade para conosco e vivemos desacreditados e desanimados, como se não tivesses planos para nós. Da mesma forma, buscamos negociar teu perdão e tua aprovação quando o pecado, ações e pensamentos que não condizem com tua vontade são cometidos por nós. Achamos que tudo o que somos e temos é conquista pessoal e esquecemos que o Senhor cuida dia e noite de nós, zela e nos livra dos perigos. Pedimos perdão, Senhor, quando ferimos a vida do nosso próximo com palavras, ações e omissões, sabendo que és o Criador e mantenedor de toda a vida. Pedimos perdão quando nos apegamos a ideias que não condizem com a promessa da vida eterna que teu Filho prometeu, morrendo e ressuscitando por nós. Pedimos teu perdão cantando. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Isaías 40, 31 e Salmo 130, versículo 7. Recebemos o perdão de Deus, porquanto Ele enviou o seu único Filho para nos perdoar, morrendo por nós na cruz. Misericórdia e redenção encontramos no nosso Deus. Amém. Rendamos glória a Deus que nos perdoa, cantando nome sobre todo nome. Como comunidade reunida, lembramos que em toda parte a vida está ameaçada e sofre. A vida é criação de Deus e Ele escuta o seu clamor. Por isso pedimos a Deus para que tenha misericórdia, dê um novo fôlego e uma nova consciência para um mundo
de verdadeira paz. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, não deixes que hoje fixemos o nosso olhar apenas no céu, mas ajuda-nos a concentrar nossas forças e nosso engajamento nas tarefas das quais nos incumbiste aqui na terra. Agradecemos-te porque tu, nosso Senhor ressurreto e exaltado, ainda e agora, de modo bem especial, estás presente no meio da tua comunidade. Caminhas conosco no dia a dia e nos carregas em nossas angústias e dificuldades. Dá-nos o entendimento da tua palavra, que ela nos fortaleça e cative para o testemunho evangélico de vida e paz. Isso te pedimos, em nome de Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Comunidade pode sentar-se. Nós cantamos o próximo hino, nos preparando para a palavra. A primeira leitura bíblica desta manhã é a carta de 1 João, capítulo 5, os versículos 9 a 13. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Aclamemos o Evangelho, colocando-nos de pé, cantando Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Evangelho para nós nesta manhã, segundo João, capítulo 17, versículo 1a, 6 a 19. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Palavra do Senhor. Podem sentar-se. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo, na quinta-feira, dia 13, pudemos ser lembrados da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. 40 dias se passaram desde a Páscoa. Por isso também, esse momento litúrgico que vivemos em nossa igreja, a cor branca, ainda estamos no período pascal. 40 dias se passaram desde que Jesus foi ressuscitado. E agora, Jesus aparece aos discípulos em Betânia, aldeia perto de Jerusalém, e eles o viram subir. É um acontecimento tão importante para o cristianismo, para a história da igreja, que é citado por nós na confissão de fé, no credo apostólico, quando nós falamos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Primeiro podemos observar que Jesus levou os discípulos para serem abençoados e para verem, para serem testemunhas da sua subida aos céus. Jesus abençoava e ia se retirando para o céu. Os discípulos e a multidão não se apavoraram com essa cena, porque a pior cena foi a da crucificação. Na verdade, os discípulos e a multidão voltaram
adorando Jesus até voltaram para Jerusalém e se reuniram em templo, voltaram adorando a Deus pelo que foi feito, pelo que eles viram, ou seja, ganharam um novo fôlego depois da tristeza da crucificação, a novidade da ressurreição, e agora eles veem Jesus diante deles e eles têm um novo ânimo, eles voltam louvando a Deus e se reúnem no templo. A certeza de que Jesus estava com eles fez com que sempre se encontrassem no templo louvando e aguardando o seu retorno. E é essa mesma fé que nos reúne ainda hoje como Igreja de Cristo. Ele foi, mas nós ficamos, assim como os discípulos, para falar a respeito dele e da sua vontade. O texto do Evangelho deste dia é a oração sacerdotal de Jesus. É um texto muito conhecido, é um texto lindo. Até depois eu quero convidar que vocês leiam todo o capítulo de João 17 em casa, neste dia, durante essa semana. É uma oração muito conhecida, muito linda. A oração que Jesus faz antes de ser preso e crucificado. Jesus, nesta oração, tem o propósito de preparar os seus discípulos para dias difíceis que viriam. Até ali estiveram juntos, mas agora seria a despedida para a crucificação e depois a despedida na ascensão. Jesus tem o propósito de ensinar os discípulos a orarem uns pelos outros. Ele dá o exemplo, ele intercede pelos crentes. A intercessão é a atitude de quem crê em Jesus Cristo. Ao ouvirem a comunicação entre o Filho e o Pai, entre Jesus e o próprio Deus, os discípulos tiveram a oportunidade de aprender uma grande e importante verdade. Nestes instantes, os discípulos perceberam que Jesus fez muito mais do que apenas ensiná-los a acreditar ou em como deveriam viver as suas vidas. Ele havia entrado plenamente na vida deles, em seus corações, para sustentá-los, dirigi-los, fortalecê-los, capacitá-los e, essencialmente, viver sua vida através deles. À medida que eles foram crescendo na compreensão desta provisão, o relacionamento deles com Jesus tornou-se revolucionário e transformador. E esta é uma das verdades, um dos aprendizados mais elementares, mais básicos da vida cristã. É por causa dele, por causa de Jesus Cristo, que montanhas podem ser movidas para quem tem fé. É por isso que, ao longo da história, tantas pessoas não mediram esforços para tornar o mundo um lugar de paz, por causa da fé em Jesus Cristo. Na oração sacerdotal de João 17, Jesus se coloca humildemente diante do Pai, pedindo que Ele nos livre do mal, que temos ouvido, temos crido e que o mundo julga quem crê, ainda hoje. Jesus demonstra o seu profundo amor por cada um de nós, quando diz no versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Na vida comunitária e familiar, costumamos ver discussões e divisões. Aqui Jesus nos ensina uma grande verdade se queremos viver em paz e em constante crescimento: manter a unidade.
As diferenças existem em toda parte e é primordial manter forte aquilo que nos une e não aquilo que divide. E nesse crescimento, que não deixa de ser um amadurecimento de fé e de vida, Jesus pede: guarda-os. Guarda-os, Pai. Ele intercede para que Deus esteja junto de nós e nos guarde. Quanta riqueza em cada detalhe desse texto. Somos constantemente guardadas por Ele. Na ação de Jesus, descrita como levantou os olhos aos céus, inclusive é o primeiro versículo ali, levantou os olhos ao céu. Nós somos lembrados da natureza essencial da oração. A oração é o reconhecimento da grandeza de Deus, acompanhado da nossa adoração e confiança. E aqui vale uma observação. Com a vida de Jesus, Deus se aproxima das pessoas. Ele vem em Jesus sentir o que a sua criação vive. Percebe a dor e o sofrimento, mas também a maldade e o pecado. Deus se aproxima e nós nos afastamos. Deus estende a mão para não ferirmos uns aos outros, mas preferimos ferir. Ele promete a vida eterna, como nós tão lindamente vimos na carta de 1 João, nos promete a vida eterna, mas achamos isso muito complicado e preferimos acreditar em outras coisas ou teorias mais fáceis. Por isso, é fato que do início até o fim de nossa vida e posteriormente, em todos os instantes, nós estamos nos braços de Deus e somos dependentes da sua graça. A carta de 1 João 5, 9 e 13 é uma carta muito importante porque sintetiza, resume a vida de Jesus e a natureza da fé cristã. Os versículos 9 seguintes dizem assim: nós aceitamos o testemunho das pessoas, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Um pouco antes, no capítulo 4, João afirma que Deus é amor. O testemunho da fé, sem o anúncio de que por meio de Cristo temos a vida eterna, é um testemunho pela metade. Deus, sendo amor, não nos abandona na morte. O seu amor é tão grande por nós que nos prometeu a vida eterna. Ele não nos abandona na morte. E o texto orienta: cremos no testemunho de Deus em nosso coração. Finalizando, meus irmãos e minhas irmãs, essa semana que celebramos a Ascensão. A Ascensão significa esperança. Acima de tudo, significa esperança. Esperança para tantas pessoas que dia após dia são negligenciadas pela justiça, excluídas do sistema, ignoradas devido à sua aparência, situação social ou enfermidade e tantas outras categorias que nós colocamos para serem amadas e de terem uma chance. Esperança para as pessoas entristecidas pela morte ou na luta da vida nos leitos de enfermidade, como estamos agora em todo o mundo. É esperança para pais e mães desesperados pelos filhos
doentes, às vezes recém-nascidos, e já estão com Covid, ou tantas outras enfermidades. Crianças, filhos e filhas que estão vivendo em meio às guerras, a guerra que não para, ou passando fome. Esperança de que Jesus Cristo percebe, acompanha, carrega, providencia, enxuga as lágrimas. Esperança. Pois se ninguém é por elas neste mundo, Jesus é. Se ninguém está por elas neste mundo, Jesus está. É o Cristo ressurreto que está em toda parte, ainda mais com aqueles que se reúnem em seu nome. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejamos fiéis no testemunho de fé, não um testemunho pela metade, demos um testemunho inteiro. Sejamos guardados e guardadas por Deus dia e noite, e que a fé em Jesus Cristo mova as nossas ações, nossas palavras e pensamentos para um mundo de paz e amor. Amém. E o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. E em resposta a essa palavra, nós queremos adorar ao nosso Deus. Como nós ouvimos na mensagem, nós somos um. E nós queremos cantar um hino que fala sobre isso, de que somos uma unidade. Somos teus filhos amados, esta
Temos agora o nosso momento de avisos. O próximo culto, não sei se o Sérgio quer falar, alguém da diretoria quer falar? Então, passa a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. O próximo culto, a princípio, vai ser domingo que vem, né? Às 9 horas. A gente ainda vai definir ainda qual o pastor que vai fazer o culto, né? Vamos ver com a Sérgio se tem algum pastor disponível. Então é isso. E eu queria aproveitar e convidar todos, né, para nossa feijoada que a gente está organizando no dia 13 de junho. E vai ser uma feijoada drive-thru, né? Vai ser só para entrega. E quem tiver interesse em contribuir, ajudar com ingredientes ou dinheiro, tem uma lista na secretaria daí. Tá ok? Ou pode me procurar, eu, o Ingomar ou o Gilson. Ok? Obrigado. E nós também queremos recolher as nossas ofertas. E do dia de hoje, as ofertas vão para uma instituição onde eu estudei, a Associação Diacônica Luterana, a segunda escola de formação diaconal da ISLB. Ela surgiu nos anos 50 e muitos jovens puderam passar por esta casa. Ano passado, a ADL acolheu 63 jovens, adolescentes jovens, que são preparados para serem lideranças nas comunidades, ou alguns acabam indo para teologia e se formam também em teologia, que foi o meu caso. Então, nossas ofertas vão para a ADL. Nós, então, cantamos Bendito seja Deus, enquanto isso recolhemos nossas ofertas. Queremos colocar diante de Deus as nossas orações, então convido quem puder, coloque-se de pé. Graças te damos, Senhor Jesus Cristo, porque Tu és Senhor no céu e na terra. Nem lá onde giram os astros, o universo, mas nós não precisamos te buscar ali, nas nuvens, pois Tu estás junto de nós. Porque o céu está ali onde estendes a Tua mão a nós, onde te encontramos e Tu estás perto de nós. Quando te deixamos ser o Senhor sobre o nosso pensar e agir, quando nos capacitas para construir pontes entre pessoas, estabelecer relações e proporcionar comunhão. Teu céu é aqui, onde a terra, por Teu poder, se torna o espaço vital das pessoas para uma vida plenamente humana. E agora nos envias ao mundo como o Pai te enviou.
Não nos permitas perguntar só por nossa própria salvação. Por isso te pedimos, em primeiro lugar, por credibilidade e autenticidade do nosso testemunho de fé. Vence a nossa inércia, comodismo e covardia quando se trata de chamar em teu nome de pecado o que é pecado e de mal o que é mal. Reprime a mentira, sobretudo a mentira piedosa. Liberta tua comunidade para uma vida renovada e de testemunho. Rogamos-te por este nosso mundo e por todos os que sofrem injustiça, fome, frio, sede, exclusão. Intercedemos pelas pessoas enfermas, as vítimas da Covid e pelas pessoas enlutadas. Nós oramos ainda pelas pessoas que completam aniversário, completam mais um ano de vida neste dia e nesta semana. Em especial, nós oramos pela irmã em Cristo da Oase, Leci Fete. Que o Senhor esteja com ela e a abençoe neste novo ano, assim como todos os nossos irmãos e irmãs que estão completando mais um ano de vida. Senhor, acolha os nossos pedidos, guardados no silêncio do nosso pensamento e de nosso coração. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos sair daqui com a bênção de Deus. Por isso cantamos a bênção do caminhar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo, abençoada semana para todos vocês e que sejam guardados e guardadas pelo nosso Deus. Nos despedimos cantando o último hino. A ti, Senhor, elevo a minha alma. a ti, Senhor, Elevo a minha alma. ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio.
Vilmar quer dar uma palavra, então não fujam ainda. Bom dia a todos. Na verdade, é um comunicado, né, só para a gente deixar todo mundo bem informado, tanto quem está aqui como quem está em casa também, né, nos assistindo. O pastor Evandro, ele foi escolhido para ser o nosso pastor aqui na paróquia, né? Muitos daqui participaram do culto de apresentação, da conversa com ele. E a notícia é boa, assim, que ele já está vindo, né, já está quase chegando. Ele vai agora, no próximo domingo, então, fazer o culto de despedida dele lá na paróquia dele hoje, onde ele está lá, que é Riqueza, o nome da cidade lá, paróquia de Palmitos, isso, né? Acho que é Palmitos. E então nós estamos aí achando que já na semana que vem nós vamos conseguir fazer já a mudança dele, né? Ele deve estar vindo, então no final do mês, provavelmente já o culto do dia 30, talvez já a gente consiga fazer com ele já. Então, assim, para que todo mundo, né, então tenha essa informação de que deu tudo certo e está tudo correndo conforme a gente tinha planejado. Obrigado. Então, que bom, né? Bom que ele está chegando, um ministro, um pastor novo aqui para a paróquia. Me alegro também com isso. Bom domingo para todos vocês.